Estamos iniciando o episódio 5 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E hoje a gente vai falar de arte, né, de cultura. E as nossas convidadas, não vou dar spoiler por aqui, eu queria falar do nosso patrocinador, que é o Parque Una, Idealiza Cidades, que está conosco nesse projeto lindo. E eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, do setor de e-commerce da Livraria Vanguarda. E eu, a Graça Marques. Eu, Ramile Leandro, aquarelista. Então, é um prazer, uma honra recebê-las, meninas, com esse trabalho lindo que vocês realizam. E a gente vai falar um pouquinho aqui da trajetória de vocês, de como que vocês começaram, do quanto esses livros influenciam, né, as decisões, as escolhas, a arte. E aí eu vou pedir para que a Graça inicie falando um pouquinho desse trabalho dela, né, de como que ela busca essas informações, e aí depois a Ramile segue e a gente vai batendo esse papo. Seja bem-vinda. Obrigada, Beth. Pois eu sou de Jaguarão, para quem não me conhece, e embora tendo nascido em Porto Alegre, mas a minha infância e adolescência foram todas em Jaguarão e rodeadas de livro. E sempre que eu me remeto à infância, os livros que eu mais me lembro assim e que me marcaram muito foram as enciclopédias, né? Que era o mundo da criança. Então, aquilo era realmente um mundo de fantasia, né? Imaginação e muito manuseio, né? Com todas as histórias que encantavam, né? Não só pela história, como pela plasticidade do livro, né? Que nós, como artistas plásticas, né? Sim. Então, isso para a gente é muito importante, né? E então, esses livros povoaram, assim, sabe, a minha infância, com todas aquelas ilustrações maravilhosas, aquele colorido. E muito também se escutava, né? Pelo rádio, né? Pelo rádio não, pela... Televisão? Não, televisão não tinha. Jaguarão só aos 15 anos eu tive acesso à televisão. Então, era pelos discos, né? Então, aquele era um mundo também, né, de fantasia que se abria. Mas os livros sempre foram uma presença assim, muito forte na minha vida. E, inclusive, os livros que a gente cortava, né, recortava e dobrava e fazia vestido para boneca. E, então, era sempre assim, uma presença muito forte. Mas tu tinha dentro de casa os livros? Dentro de casa. Teu pai e a mãe tinham acesso? Enciclopédias. E então enciclopédias e os livros todos, né? Todas essas histórias infantis. E muito livro que eu não sei porque o que eu me lembro, porque era eu acho que era já a vocação, né? Já vinha aí, né? Desse manuseio com papel, de recortar e de fazer bonecas e tudo. Então, mas muito motivado pelos livros e pela leitura, né? Que bacana. Muito bom. Já começa, né, toda essa coisa da colagem. Totalmente. Que maravilhoso, né? Bom, a minha história é bem contrária da Graça. Eu acho que isso é legal, que a gente, né, vai construindo um diálogo bem plural. Sim. Na minha casa não tinha muitos livros, né? Os meus pais não eram grandes leitores, assim. Mas a minha mãe, eu me lembro que meu primeiro livro foi Paulo Coelho, porque a minha mãe lia Paulo Coelho, então ela tinha todas as Valquírias, Maktub. Então, eu me lembro na minha infância de ler Paulo Coelho e de começar com aquele gosto para leitura, da minha mãe dizer assim, tá, mas tu tá lendo os meus livros? E eu, mãe, já acabei, antes de mim. E aí eu comecei a pedir livros de presente de aniversário, né? Eu não tinha esse universo dos livros em casa. Então, eu digo que a minha relação com os livros foi uma construção, né? Eu fui construindo, eu gostava de um autor, aí já puxava o outro. Quando eu entrei na Universidade de Artes, eu não conhecia, por exemplo, Fernando Pessoa, Eduardo Galeano, e tive uma professora, Ivana Nicola, que me puxou pelo braço, e a Ivana me dava muito livro. Até trouxe alguns, que é um dos primeiros livros que eu ganhei na universidade, que é o livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, que me acompanha até hoje nos trabalhos que eu faço, né? Então, nas aquarelas. E ele fala muito sobre a função da arte, e eu trago isso muito para as minhas aquarelas, né? Tanto quando eu falo de patrimônio,
quando eu falo da própria técnica da impermanência do tempo da água, da técnica da aquarela, que tu não sabe o que vai acontecer quando tu mistura o pigmento e a água. Então, tem tudo dessa isso, leitura. né? Até se a gente for pensar naqueles, né, que muita gente critica o Paulo Coelho, mas das coisas que eu li dele, tem muita coisa até isso, assim, da impermanência do tempo. Então, são referências, eu acredito que os livros, eles trazem essas referências para a gente que parece que numa época da tua vida tu pensa, poxa, mas isso aqui eu já li lá, é uma referência que está numa gavetinha, né? Mas isso é importante do que a gente vem falando, que é a questão da referência do professor ter te indicado, entendeu? Isso tu traz contigo agora, né? Que é uma coisa que a gente estava até falando no último podcast, que as pessoas têm perdido, as universidades parece que têm perdido um pouco essa essência do professor indicar um livro. Sim. Que acaba sendo... indicar e fazer ler, sabe? Sim, falar ler. Ontem a gente falou de Paulo Coelho, porque a Companhia das Letras está com um lançamento dele, que vai sair agora em seguida. Eu nunca mais li Paulo Coelho, então acho que é uma boa oportunidade. Então, eles fizeram... E a gente estava justamente questionando, né, essa mudança que teve, assim, as pessoas que gostavam muito, depois... as que tinham aversão ao texto dele, assim, mas ele que não era literatura. Teve uma época, eu me lembro que eu acompanhei. Bastante. E, na verdade, assim, ele é um dos autores mais lidos no mundo todo. E ele tá com um lançamento. E aí me chamou a atenção. Eu disse, e a gente voltou a esses questionamentos de Paulo Coelho, mas a obra foi toda alterada, assim, capa nova. Então tá bacana, eu acho que ele traz uma boa muito... indicação para eu rever, né, reler, porque é tão bom. Uma das coisas que eu adoro fazer é reler, né? Tu pega um livro que tu já leu e tu lê com uma outra maturidade, com outro olhar. Isso aconteceu comigo várias vezes. E aí eu digo, nossa, eu não tinha entendido isso aqui nesse livro. E aquela questão de... eu não tinha visto nesse ponto de vista e tu passa a ver ele agora. Passa a ver, começa a fazer muito sentido. Muito sentido. Muito. E o que a gente acho que é importante a gente falar, né, da questão da valorização do patrimônio histórico, né, que vocês têm olhares bem diferentes. Realmente. Bem diferentes. Na forma de fazer, né? Na forma de fazer, na forma de justamente. fazer. E o resultado, assim, fica sensacional, né? Agora, as meninas fizeram uma exposição também recente, né? A Lúcia também estava com vocês. E é incrível o que chama a atenção do cuidado que vocês têm, do que vocês transmitem com a arte de vocês. E então, Graça, fala um pouquinho assim dessa tua técnica, porque tu tem uma técnica bem diferente da Rami. Porque a Ramile constrói, não é, uma imagem através dessas aguadas e da aquarela. E eu, em geral, faço meu trabalho a partir de coisas que eu vou juntando, porque eu trago muito a memória. Então, eu sempre gostei muito, como eu já falei, né, dessa coisa do papel, do jornal. Sempre foi assim, um material que me atraiu muito. E isso eu carrego para a vida, porque hoje eu vejo que muitas vezes eu abro alguma caixa e eu encontro todo ali os meus trajetos, como se eu fosse assim, voltando a percorrer trajetos que eu fiz na vida, desde exposições, da primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Então, eu tenho essas coisas que volta e meia elas aparecem nos quadros. Então, que eu trago, né? Resgata de uma outra forma. Atualiza. Agora, a tua obra está muito atualizada. Isso mesmo. E o livro, né, que também acabou saindo. Eu vou mostrar aqui que eu acho que é muito importante estar... Tá lindo esse livro. Sabe que esse livro, né, eu sempre gosto de enfatizar que é um livro de arte. E ele surgiu através da colagem. Então, as colagens que eu faço, que são com um meio digital, da Ponte de Jaguarão, que é uma ponte histórica, que vai agora, dentro de 3 anos, eu acho que ela cumpre 100 anos. Então, partiu de uma forma assim, da arte mesmo, porque eu nunca pensei em escrever, porque eu sempre fui muito chegada à leitura, mas a escrita não. Mas agradeço, sabe, as colagens e a arte terem me levado a escrever o livro, porque era como um resgate também de memória histórica e familiar, porque eu vi que elas se cruzavam e que eu só fui perceber isso na época da pandemia, quando eu estava escrevendo pintando as colagens, e num dado momento eu enxerguei, eu posso dizer, porque eu já tinha
tido contato com esse material que uma irmã, a Cristina, tinha me trazido de Jaguarão, que era uma série de cartas e documentos e que eram todos relativos à ponte, que o meu avô era prefeito nesse momento, em 1930, quando ela foi criada, foi construída e inaugurada. E então parece que foi uma coisa assim como que mágica, entendesse? Bem naquele momento em que eu me deparo com esse material e achei que era interessante, né? Que, sim, sabe, é um ícone. Claro, então por isso o livro saiu, né? E muito também ligado à literatura, porque eu comecei a trabalhar, eu transferi meu ateliê para casa, então em 2020 eu trabalhei em casa, 2020 e 2021. Então os trabalhos têm uma certa dimensão, assim, claro, que era o formato que eu poderia trabalhar naquele momento, né? Sim. E foi fantástico porque eu lia algumas coisas e como eu estava com aquele trabalho, o foco era o trabalho, tudo que eu lia, às vezes, me remetia ou me dava pautas para que eu imaginasse e seguisse uma outra direção no trabalho. Então, eu ia pegando essas frases da literatura, e que são completamente aleatórias, nada tinha a ver diretamente, né, com a ponte, nem com o meu trabalho. Então, isso foi me ajudando a construir o livro. E criar através desses 9 arcos da ponte, essas 9 séries, a partir de frases da literatura. Nossa, que incrível, hein? É um construir e desconstruir constante, incrível, né? É incrível. Isso, porque a técnica é uma desconstrução, é o rasgar. Sim. Mas tu vê que esse viés, né, da literatura como foi importante, porque chegou um momento que eu digo, como é que eu vou encontrar alguma coisa que me faça sentido, porque eu vou fazer, já estava assim em 60 e tantos trabalhos, né? Então aí foi ordenando e aquilo foi fantástico, e quando me deu esse insight, né? Então aí tudo ficou mais claro e a literatura teve esse papel muito, muito importante. E a questão da ponte em si, né? E da ponte em si também. Da ponte em si, que é uma trajetória, claro, né? E claro. Que é o que marca, Isso traz mesmo. muito desse teu histórico, né? Que tu falaste. Total. Então, representa de formas diferentes. Totalmente. E é a descoberta dessas cartas e desses documentos, né? Que muitas coisas chegavam ao meu avô, pelo fato de ele ser, né, o prefeito. E tem umas que são lindas, assim, até como objeto, porque a gente, né, é muito ligada, né, nessa coisa do visual, né, e dessa plasticidade dessas cartas antigas. E uma delas, inclusive, eu coloco aqui no livro. As outras, não, foram, sabe, achei mais conveniente entregar para o Instituto Histórico, para o Museu Dr. Carlos Barbosa, lá de Jaguarão. Então, o livro é A Ponte e Seus Desdobramentos da Graça. Ele é bilíngue também, né? Bilíngue, sim, porque né, estamos ali na fronteira. Faz todo sentido, né? Isso. E a gente tem à disposição na livraria. Maravilha! E a Rami teve uma escola em Firenze, né? Em Florença, na Itália. A gente estava conversando aqui sobre se é a maior quantidade de metros quadrados de arte do mundo, né? Tem muita arte. É uma concentração muito grande. É quase 90% da arte do Renascimento italiano, né? Então, tu caminha tu é o tempo inteiro impregnado por arte. Tu caminha nas ruas, tu tem arte, tu tem a arte material e imaterial das receitas, das comidas, né? Tu tem a influência de tudo, então é um boom de arte. Eu, no início, quando eu fui para a Itália, eu comecei a trabalhar, nunca me esqueço, de babysitter, né, para me sustentar e tal. Foi um dos primeiros trabalhos. E eu tinha a Vicky, que ela tinha 6 anos, e ela falava do Giotto. Eu dizia, ela 6 anos, com 6 anos eu não sabia quem eu era. E ela veio me falar do Giotto, né? Porque desde a escola, respira, vai na missa com a avó. O campanello, então, é do Giotto, a cúpula é do Brunelleschi. Essa fachada que ela me dizia, não tem ornamento, porque o Brunelleschi quis deixar sem. Eu disse, nossa, ela tem 6 anos. Ela tem 6 anos. Mas eu aprendia com ela, e aprendi muito com essa menina, assim, porque ela é uma menina... Sim, eu viveu, colégio, nasceu a influência importante da gente estar nesse meio, né? E deixar à disposição, é o que a gente fala, assim. Total. E na Universidade de Florença, eu também tive uma professora que eu trouxe até um livro dela, né? Claro, não tem no Brasil, mas
Eu não sei se não tem no Brasil, sinceramente, até tenho que pesquisar, que é a Angela Vettese, que ela escreveu esse livro, ela foi minha professora na Academia de Belas Artes de Florença, que diz, ma questo é um quadro. Tipo, que legal. Esse é um quadro. E o meu livro, para vocês verem, que eu sou uma pessoa... Eu amo livros, eu acho que quem gosta de livros, ele está totalmente... desenhado, escrito, até caiu desenhado, escrito, rabiscado. E eu acho que... olha, gente, isso aqui foi um bar. Adoro. Isso aqui deve ter sido um bar, né? Itália, vinho, gente, essas coisas. Com outra história. Aqui eu começo, por exemplo, a minha trajetória de pintar, né? De pensar o mar, quando ela fala de onde de ciência, né? O sentido da arte. E aí ela relaciona muito com o mar, com as águas, com o movimento. Mas o que eu trouxe esse livro principalmente para dizer sobre a importância, né, não só de uma indicação de um professor que vai te fazer pensar a arte, o que tu está estudando de uma outra forma, mas tu ter esse contato, essa materialidade para tu escrever, tu rabiscar, isso para mim sempre foi muito importante. Muito importante. Eu tenho até dificuldade de ler no computador, assim. Quando, às vezes preciso, é prático. É uma facilidade. Mas eu tenho essa coisa com o livro assim, muito forte. E em Firenze, a partir dos estudos dessa professora, eu fazia vários trabalhos para me sustentar e conseguir fazer o meu mestrado. E aí um dia ela me deu esse livro dela, ela me disse, Rami, tu já te reconhece nessa arquitetura de Firenze? E eu sei, como assim já me reconheço? Ela, porque eu vejo, por exemplo, os teus trabalhos e eu não vejo Firenze. Tu tá aqui, mas tu não tá. Tu tem que começar a entrar. Olha e aí só. Eu comecei a ler sobre isso, sobre me reconhecer na cidade, caminhar pela cidade e, de alguma forma, representar. E eu acho que é muito isso, Graça, quando tu diz que eu construo a arquitetura por camadas. Eu comecei para o Piazzale Michelangelo, que era uma praça alta. E aí eu meio que me fingia de italiana, porque aí eu já aproveitava, né, já que eu não estava trabalhando. E eu ficava lá pintando. E aí, quando chegava até a brasileira, eu falava 50 euros. E vendia. Aí eles ficavam, ela acho que é italiana. Sim, sono italiana. Mais ou menos. Tipo, Mas tem uma tua família é italiana, não é? Não. Eu fui para Ramile, Itália. A família é origem portuguesa. Portuguesa. Tem o nome Ramile, que é inventado pela minha mãe, que seria um Jamile, né? Mas, às vezes me perguntam, é árabe? Não, gente, não sou. Sou arte da mãe e do da pai. Silva Leandro. E não sou italiana. Mas aí eu aproveitei, então eu fazia eu passei muito tempo olhando a arquitetura e procurando estudar essa representação. Até na AMA, mostra que tem, que a gente tá, que tu foi nos prestigiar, né, Beth? E tem uma série da Cúpula do Brunelleschi, porque eu retornei agora, eu fiquei um mês na Itália em janeiro, e aí retomei o meu ateliê lá, né, e fui fazer as minhas aquarelas lá, né, voltei, e eu peguei um ateliê que ficava bem de frente para a cúpula, então eu fui meio que... não tipo reproduzindo com todas as cores, mas fazendo as camadas da aquarela em diversas cúpulas. E depois eu desconstruí ela e fui para uma aquarela mais abstrata, né? E isso tudo é também fruto de leituras que me diziam de retornar, né? Retornar à tua base, retornar a onde tu estudou e ver com outros olhos, como quando a gente lê novamente um livro, né? E isso tudo é muito, tanto duas professoras, né? Começo com a minha mãe, que já começa, né, a leitura em casa. Depois a professora que começa a dizer, não, tens que ler. E essa professora que me abre essa luz dizendo, Ramile, pinta, né? Isso que tu faz, porque eu fazia muito rabiscos com nanquim e aquarelando, e ela dizia, isso é um quadro. E eu, não, isso aqui não é arte. E a Angela Vettese, nesse livro, ela fala muito sobre o que é arte, afinal. Né? O que a gente considera arte. Mas tu acabou voltando, né? Quando ela te Voltei. falar, tu não te identifica com as coisas lá da Itália, agora de Pelotas. De aqui da Pelotas, região. toda a série de Pelotas Tu eu te fiz, identifica né? muito. Muito. E aí, claro, na época, ela dizia que eu não vejo isso no teu trabalho, porque eu não procurava... Eu estava em Florença, mas eu não me relacionava com a cidade. Eu me sentia estrangeira, essa é uma verdade. Então, eu estudava, trabalhava, eu só dizia, quando eu voltar para o Brasil...
Claro, uma certa imaturidade também. Aquela coisa é uma descoberta, né? Porque quando a gente vai para um país, assim, como a gente descobre outra identidade, Total, a voz muda. A nossa voz sabe que a minha muda. mãe, quando foi à Espanha, uma vez, ela me ouvia falando no telefone, assim, pode me explicar por que tu mudas até a voz, até o teu tom? Eu não te reconheço. É interessante, né? Porque a cadência realmente muda. Uma vez eu fiz até um trabalho que a gente fez uma amostra em Istambul, na Turquia, e eu levei os moles da Barra. Porque eu fui andar, eu vim nas férias e fui andar de vagoneta, e aí o vagoneteiro chamava... É em Rio Grande. Em Rio Grande, E aí eu estava no cassino, né, andando de vagoneta, levei uma amiga de São Paulo que morava em Firenze, e ela foi conhecer os moles da Barra, de tanto eu falar, porque a Ju estudava arquitetura na época. E aí o vagoneteiro era John Lennon. E aí eu já estava muito naquela época criança, né? Então eu fiz um vagoneteiro brasileiro chamado John Lennon e fiz um vídeo com ele. Botei Mestre dos Mares, de música de fundo. E aí eu fazia uma relação com a minha identidade na Itália e minha identidade no Brasil e um John Lennon brasileiro. E esse vídeo foi para no Istambul, na Trienal de Istambul de Arte. Eu fui para lá com galeria, com tudo. Que show! E todos esses links que a gente está fazendo de como a gente se reconhece no lugar. Tudo a partir, né, da leitura de um livro. Olha só. Links que um livro... Sim, inspiram. Além de inspirar, dá sustentação, né? Tipo, eu posso fazer, é muito mais fácil. É muito bacana isso. Quer perguntar, Laerto? Não, tô... Aí só eu esqueci de falar da série de Pelotas, né? Que também, aí eu fiz toda a série de patrimônio de Pelotas do Cassino de Rio Grande, também com esse olhar de me reencontrar num lugar. E Pelotas foi um lugar que me abraçou muito, né? Até mais que Rio Grande. Nunca fiz uma amostra em Rio Grande, já fica a minha reclamação. Não consegui fazer uma amostra em Rio Grande. E Pelotas chove coisas e gente que chama. E vamos fazer, né? Vamos falar, vamos conversar, vamos montar uma... Aqui, Mas tu acha que Rio Grande não tem esse incentivo que nem tem Pelotas, por exemplo? Eu acho que está muito fechado. Tem um grupo de artistas e é muito fechado. Então, e não tem tanto incentivo também à cultura, pessoas que abram as portas dos seus locais e incentivem. A minha primeira mostra em Pelotas foi no PSJ, né, o antigo Posto São José. Aí tu tem um olhar de um proprietário que vai abrir as portas, que vai dar nos deu incentivo, sim, Fernando, aos artistas. Muito porque interessante. Era pós-pandemia, então ele entendeu que, poxa, de repente vocês, né, vão precisar de um incentivo para fazer moldura. Então, quer dizer, todo um incentivo até econômico para a gente fazer uma amostra, porque geralmente o artista até paga para fazer uma amostra. Alguém que apostasse em vocês também. E né? então aquilo ali foi assim, muito interessante. Que juntou o nosso grupo, né, Graça? Que a gente tem um grupo verdade. das Três Graças, As que Três é Graças, eu, a Graça e a Lúcia. E tem com o Lauer e o Gordo. O Gordo Musvig. Foi um grupo muito interessante, né? Cada um com sua linguagem e sim, foi muito bom. Totalmente diferentes, né? Totalmente Vocês têm olhares muito diferentes. O que é o Posto São José também, né? Verdade. São vários lugares diferentes que tem uma união. Foi é verdade. E foi interessante também a montagem, né? Porque a Rami foi a curadora dessa exposição. Era a integração de um trabalho com o outro, né? Porque eu digo, na casa da gente não existe, né, o tal do cubo branco, da parede, que tudo, né, só. Né? Então foi muito interessante essa interligação que houve, né? E muda totalmente. Muda totalmente o olhar, né? A forma de entender. E o resultado. Aqui a gente já falou dessa questão da parte histórica, de como vai, assim, e é muito comum a gente ir na busca de alguma informação e descobrir outras, né? Principalmente nessa parte histórica. Totalmente. Então, eu acho que isso faz bem parte desse processo, né? Eu trabalho muito com coisas encontradas, então é esse processo da busca e do encontro, né? Que muitas vezes tu estás construindo um trabalho e a Rami conhece meu ateliê e sabe que eu sou uma catadora, né? Eu estou sempre juntando coisas e tudo tem uma memória e tem uma parte onde eu tenho ali armazenadas coisas de madeira, daqui a pouco passa para coisas de ferro que eu vou encontrando, e então aquilo tudo é que vai povoando depois os meus mapas, né? Que hoje eu faço essa minha cartografia, né? E esse processo, e até que eu li muito e que gosto muito, foi um dos livros que eu pensei até em trazer, que era do Humberto Eco, que é a definição da arte. E esse livro, para mim, foi muito importante.
quando a gente pergunta, né, todo artista, tu vê, tá, mas a troco de que é isso aqui, até onde isso é arte, onde não é, né? Então, há capítulos que ele traz nesse livro que são belíssimos. Um que ele fala sobre os colores del hierro. E então, a fascinação que a gente sente, né, por essas camadas, essas cores que vão se formando e que são arte. Se elas estão separadas ali, jogadas na natureza ou em qualquer lugar, não, mas é o teu olhar, né? É a tua seleção, o que tu vais fazer, o que tu vais tirar desse contexto, o que tu vais trazer para o teu trabalho. Então, esse livro norteou muito assim, o meu trabalho, e além desse outro, que é do Leonardo da Vinci, que eu trouxe aqui. Pode falar, fica à vontade. Foi um dos 3 que eu trouxe, que era o Tratado de Pintura. E que eu trago este livro porque eu trabalho tanto com essa apropriação real, né, do que eu vou encontrando na rua, como das referências. E nisto, o Tratado de Pintura do Leonardo, ele tem uma parte aqui que é lindíssima, que ele diz que se a gente parar em frente a uma parede e olhá-la com atenção, quantas cenas vão surgir dali, que a gente vai fazendo, né, esse exercício assim, de captando a imagem. E então eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe esse, porque tem muito a ver com todo o trabalho e com várias séries que eu fui desenvolvendo ao longo do meu trabalho, da minha trajetória. Sensacional. Leonardo da Vinci, tem até a obra dele, né, de 500 anos. Tem a biografia, né? Sim. É maravilhoso. E o livro é uma delícia de ler, né? Porque ele fala desde técnicas e sobre todos os fundamentos do desenho, do ponto, da linha, da sombra. E aqui ele diz, né, que para ele a mais nobre das artes é a pintura, que é onde tem que ser realmente tudo construído, porque já a escultura, a própria luz, não é? Já também se encarrega de fazer a sombra, né, de uma escultura. É verdade. Então é muito interessante assim a leitura. Mas esta parte foi a que realmente me deu aquela ideia que norteou muito tempo o meu trabalho, inclusive as cartografias são essas, e também junto com, eu não sei se tu falaste que era de outro autor também do Otávio Paz. Não falaste? Não foi, não. Tá. Do Otávio Paz, que também tem umas citações que são muito interessantes, que nortearam todo esse meu trabalho da cartografia. Que ele diz que as paredes trazem e vão formando mapamundis imaginários, né? Então, com esses dois, eu construí assim toda essa minha cartografia. Efêmera e várias fases, né? Várias séries que eu vou trabalhando de acordo com essa ideia. Incrível. Tem um livro, acho que é da Araci Amaral, que é Arte para Quê, também um pouco dialoga com essa do Humberto Eco. É uma coisa que ela faz falando da arte no Brasil, e também me marcou muito quando eu comecei a trabalhar com a arte, né? Qual o sentido da arte? Que sentido ela faz para a minha vida ou, né, na vida dos outros? Quando eu pinto patrimônio, o que eu quero dizer pintando patrimônio? Não é só uma foto... Não, que fotografia também, né? A arte, óbvio. Sim. Mas, digo, não é que eu quero impor um olhar ou uma vista para as pessoas, mas o que eu quero deixar, qual é o recado que eu quero deixar com isso, né? E agora eu tenho feito uma série que, além de pintar, eu começo a desconstruir também um pouco, né, com os rasgos, o papel, porque eu faço arquitetura, né, sempre foi um sonho, eu sou formada em artes visuais, mas quando eu fui fazer artes, eu tinha o sonho de fazer arquitetura, e naquela época não deu, só tinha em Pelotas, eu morava em Rio Grande, era difícil, nós éramos 4 filhos, e então eu faço na Federal de Pelotas arquitetura. E eu estava numa aula e a professora falando sobre patrimônio histórico e uma outra professora falando sobre patologias. E aí elas começaram a falar sobre as fissuras, sobre as rachaduras. E eu estava fazendo a cúpula da catedral, da catedral aqui de Pelotas para Casa Cor, para ser exposta na Casa Cor do Rio Grande do Sul.
E aí, aquela cúpula já estava mais ou menos pintada no ateliê e eu fui para aula e elas começaram a falar daquilo e começaram a mostrar as rachaduras bem também ali dos prédios e da catedral. E eu pensei, nossa... E aí teve uma das professoras que começou a levar isso para um lado mais poético, falando, porque nas fissuras tu vê as camadas de história. Ai, Deus. São as frestas, né? Por onde são passa. as frestas, a memória, né? E aí, dizendo, quando a gente restaura, por que é importante a gente deixar aquela parte que o tempo atuou, né? Porque aquilo ali é uma janela de memória. Eu já estava louca para ir para casa para fazer. E aí eu fui na catedral, olhei algumas fissuras, né, para me inspirar também. E aí cheguei no ateliê e comecei a rasgar e fazer do lado as fissuras. Então, do lado tá a cúpula, mas ela é toda composta por fissuras e manchas também, que eu joguei a tinta mesmo. Manchas de cor também são essas coisas, esses vestígios do tempo, né? Às vezes fica mais real ainda. E aí tem todo um contexto, uma poesia. Porque eu sempre digo assim, o que eu quero transmitir com o meu trabalho é fazer as pessoas olharem o patrimônio com um outro olhar, com mais amor, assim, né? Porque às vezes as pessoas não notam, né? Como os ladrilhos hidráulicos de Pelotas. É um tapete de ladrilho, a coisa mais linda. Eu acho maravilhoso. Então, às vezes eu tenho que cuidar para não bater com a cabeça no poste. Pelotas que às vezes, quando eu vejo, eu tô dizendo, aquele ali eu poderia aquarelar. Inspiração é o que não falta, né, Rabi? E aí eu fico assim, quando eu entro em igreja, eu tenho essa coisa também de olhar para o chão, né? Então... E eu fiz um trabalho para a Materiale, que foi dos 10 anos da Materiale, que eu fiz ladrilhos. Também tem um trabalho de ladrilhos maravilhoso, né, Graça? Tenho, que casualmente eu denominava essa série Tapetes Urbanos. Ah, que lindo! Estava sempre olhando para o chão e, sabe, a gente fica, né, muito atenta, né, a tudo que acontece, né, na cidade. E eu vinha também de fotografar muita parede, até pelo trabalho que eu fiz, né, a minha dissertação doutoral foi sobre... a arte matérica. Tá. Então, a referência minha eram as paredes e os muros. As paredes eu acho linda. Tem uma obra da Graça que vem com a parede toda descascada. É a coisa mais linda. Do Grande Hotel. Do Grande Hotel. Foi uma série que eu fiz. Do Grande Hotel. E também tem a questão, por exemplo, do trabalho das casas, né, que eu faço. As pessoas me procuram e falam assim, Rami, eu gostaria de ter uma aquarela de uma casa minha, uma casa de infância. E isso tem muita base, até um livro, eu não trouxe aqui, mas é A Poética do Espaço, do Bacharelato. Eu comprei na Vanguarda há muito tempo atrás, quando eu era estudante. E aí ele vai falando do nosso relacionamento com a casa. Então, ele vai falando do porão até o sótão, como a gente se relaciona com a casa. E ele diz, a nossa casa é o nosso primeiro canto no mundo antes da gente ser atirado ao mundo. Então, quanto é importante o nosso relacionamento quando a gente entra numa casa, que a casa tem a cara da pessoa. Não precisa ser uma casa luxuosa. Coisa. Às vezes, quando eu entro em casas muito impessoais, que eu digo assim, foi o arquiteto que fez tudo aqui, a pessoa só entrou para morar, né? Porque não tem, aquela coisa preto, branco, parece uma galeria de arte. Essas casas, sinceramente, não me tocam. Eu não vou ser uma arquiteta que vou fazer esse tipo de casa. E nas minhas aquarelas eu trago muito isso. Então as pessoas vêm e falam, Rami, eu tinha minha casa de infância, às vezes as casas não existem. Aí é mais interessante ainda. Aí fala assim, olha, a minha avó tinha tal planta na frente, a janela, mas como é que era esse banco? Como é que era essa janela? E aí eu faço a reconstrução, o retrato falado da casa. E aí até isso. Isso eu nunca tinha visto. Eu faço Legal. muito. Tem muitas casas, assim. Então, as casas de infância, essa série que eu tenho, são encomendas, né? Porque eu preciso da pessoa que vai me contar a história. E, às vezes, me manda foto delas pequenininhas na frente da casa. Ou a casa existe ainda, como eu pintei uma da Gonçalves Chaves, mas não era tombada, era uma casa normal, assim, e ela ia modificar a fachada porque ela ia fazer o consultório dela ali. Ela falou, mas eu quero ter uma lembrança antes de modificar. Então, aquela grade de coraçãozinho, simplesinha, fachada com platibanda, quadradinha, mas a pessoa olha aquilo e, geralmente, quando pegam essas aquarelas, choram muito, porque, claro, a questão... Se encontra, né, com a sua história. E aí eu sempre digo que são camadas de memória. Valoriza, né, o que tu acaba imortalizando de alguma forma. As ruas, eu penso nisso porque, por exemplo, eu me apoiei muito nos livros do Clécio Santos, né, sobre patrimônio, quando eu fui pintar o 7 de Abril, quando eu fui pintar a biblioteca. Então, eu fui ler e saber sobre, né? Eu acho que isso é muito legal, quando o artista, ele tá representando, mas quando tu sabe um pouco da história, muda.
como tu vai representar, Muda. né? É como essa coisa que eu estava em pessoas, aula. a gente enxerga, né? A gente enxerga, a literatura nos dá outro olhar, né? Esse outro olhar é um suporte diferente. Tu né? sai, tu não faz uma... É. Eu não vou ali só desenhar uma fachada. Não, tem muito mais. Então e eu sempre entrego as minhas aquarelas com algum poema. Eu uso muito Pablo Neruda, Fernando Pessoa, ou se não, as leituras que eu fiz para a construção daquela aquarela. Então, eu uso muito as coisas do Clécio, tem o Guilherme Pinto também, que tem o Porto Memória. Então, eu tenho várias referências de pessoas que escrevem sobre patrimônio ou que falam indiretamente, assim. Fernando Pessoa é um que, né? Bom, Fernando Pessoa fala... A gente pode relacionar com tudo. muita coisa. Não, é muito incrível. Graça, tu trouxeste uma relíquia pra gente. Trouxe. Eu acho que isso daqui eu posso dizer que faz parte assim de uma arqueologia doméstica. Este livro aqui eu sempre vi no escritório, né, do meu pai e vem dele, quer dizer que já vem passa de gerações, né? Ele vem vindo. E como fazer amigos e influenciar pessoas. Mostra pra né? gente, todo mundo Dale curioso, Carnegie. a gente ficou todo mundo em cima do livro. Com medo de ir, né? Não, ele já está, não é? Eu ontem até tive que colocar aqui um clipes para deixá-la aqui, né? A parte de trás se foi, nós queríamos ver alguns antigos, a gente tentou procurar qual foi a data, né, Laerto? Foi... 1936, a primeira edição. A primeira edição, né? Pois eu Como não sei por que amigos. me parecia que era de 39, mas não Pode sei. Pode ser, porque aí já diz, né, que ele já era um best-seller. Tem 1 milhão de exemplares vendidos e aqui tem o selo da Livraria Mundial. Famosa. Famosa, né? Da Olha só que maravilha. Mundial. E o papel eu acho assim fantástico. Eu tenho outra versão que é no Kindle, mas não me atrai, não gosto. Eu gosto mais desse como objeto, por tudo. E mesmo, esse né, livro que já tem foi de do teu pai? Foi do meu pai, que ele ganhou de um amigo e sempre comentava muito. Então, volta e meia, né, eu olhava, lia, e é um livro que a gente recorre a ele, né? Aquele livro que leu e deixou, não. E tem essa potência ainda, né? Eu acho que cada vez mais. Atual, né? Muito atual. Total. Muito atual. Os influenciadores, né? Impressionante, né? Como todos recorrem a ele, falam, mencionam. Então, é um livro que eu acho que realmente... É o primeiro livro do autor, se eu não me falha a memória também. Depois disso, ele escreveu várias coisas em cima desse livro. Isso mesmo, mas esse foi o que... Essa é a essência. Essa é a essência. É isso aí. Mas, assim, graças... esse livro foi uma referência para ti lá no início, assim, e de autores, o que tu acha que é as tuas referências? Por exemplo, a Rani falou lá do Paulo Coelho lá atrás, e tu também traz contigo isso? Olha, eu tenho que trazer assim uma referência que foi da minha infância, porque eu acho que esse livro foi o que me fez ter essa ligação com a literatura e com as novelas, né? O primeiro livro que realmente me influenciou assim na forma desse gosto, né, pela leitura e desse encantamento foi E o Vento Levou. Ai, que lindo. Tu sabe que foi um livro assim que para mim marcou muito, porque eu tinha 13 anos, eu estava no Rio e uma prima me deixou esse livro para que eu lesse. Eu disse, como é que eu vou dar conta, né, desse livro no Rio, né, com tanta coisa? Claro, eu tinha, né, pela idade, eu e minha irmã ficávamos à noite em casa, meu pai saiu. E eu devorei aquele livro. E quando eu cheguei aqui, eu já estava desesperada porque eu queria o segundo. Então, foi um livro assim muito marcante, que eu achei, né, pela vacidade, né, que trazia e todo aquele contexto, né, histórico. Sim. Então, aquele livro me marcou assim como motivador, né, para as próximas leituras. Eu lia muito, muito. Tudo que era best-seller. Tinha assim, sabe, foi assim uma adolescência com muita leitura, mas depois, à medida que eu entrei na faculdade, então comecei a ler muita biografia de pintores. Gostava muito. Buscando referências. Buscando referências, né? Então acho que aquilo foi muito interessante, de Turner, de Constable, então sabe essa força, né, que ele da pintura, né? Como eles escreviam para poderem depois, isso que a Ramile estava falando, né? Então, fazer um trabalho plástico que tivesse toda aquela força, né? Daquela emoção que vivia. Tem um livro bem atual, desculpe interromper, Graça, mas é Escritos de Artistas.
Eu até, Sim. tipo, eu comprei até online esse porque é um livro muito bom, porque ele pega cartas de artistas. Ai, maravilhoso. E o Escrito de Artista é um livro, assim, tipo, né, que é... Eu digo assim, todo artista deveria ter, porque é uma coisa que... Claro, lê a biografia, se tu tem acesso a todos... Sim. Mas é um livro que é compacto, e aí ele traz... Dá uma síntese. Tem artistas brasileiros, artistas de fora, todos os artistas consagrados, assim, Sim, artistas nem tão conhecidos, mas são cartas, às vezes, Claro. são cartas reclamando que o galerista não pagou lá o Cezanne. Então, ela tá Bárbaro, sem dinheiro, sim. escrevendo pro É. outro. A Lígia Clark falando que não tá legal e não tá acreditando no trabalho dela, acha que tá tudo horrível. E aí tu vê, pô, tu é artista, às vezes tu Legal, vai ter interessante vai ter isso. aquele período que tu não vai estar achando teu trabalho legal, né? E o que é o teu trabalho ser reconhecido? É tu primeiro reconhecer o teu trabalho como obra de arte, porque ninguém nunca vai reconhecer o teu trabalho se tu não reconhecer primeiro, né? Às vezes alguns artistas vêm falar comigo e aí teve um dia até um menino que falou, eu queria vender uns quadrinhos. E eu, se tu já começa dizendo que tu quer vender uns quadrinhos, tu não vai vender nada. E se tu quer vender, pior ainda. E ele, Rami, tu te valoriza. Tu tem que fazer alguma coisa que tu acha que tem sentido. Que é foda. E aí as pessoas vão querer ter. Não começa dizendo que tu quer vender, tu não vai. Né? Se tu começar a acreditar, tá tudo errado. E chamar de quadrinho também já desvalorizou. Quadrinho. Já não foi legal mesmo. Já começa a botar na moldurinha pra botar... Não, gente... Né? Qual é aquela tela? Qual é o lugar que tu já escolheu para ela de destaque, né? Qual é o destaque que tu já primeiro vai dá dar o destaque na tua vida, né? Quando tu bota aquela energia no teu trabalho, Claro o teu que trabalho voa. Não, e a gente percebe no trabalho da Rami isso, né? É verdade. É verdade. A gente consegue perceber eu isso no teu trabalho. Até um dia tu brincou ali no Una, né, Beth? Porque eu entrei na mostra do Una e eu disse... e eram meus quadros. Ai, que lindo que tá isso aí! E a Beth me olhou, ai, que bom que tu achou das coisas lindas. Adorei, ela E eu, ai, tá tudo lindo, meu Deus. Que beleza. E às vezes eu vou na casa de, sei lá, algum cliente e digo, gente, quem é que pintou isso aqui? E o da Graça também, lá na minha casa eu olho, é maravilhosa, Graça. Às vezes de manhã eu tô... Coisa boa, né? A gente eu ouve tenho também na minha sala, eu adoro. É verdade, né, Beth? Tem de outra fase. 19, eu tô na minha casa há 20 anos, então. Sim, imagina. Isso, 19 anos, eu acho. Olha, eu acho que E deve fazer... super atual. É. E essa função das colagens. Claro, enfim. dessas colagens, numa época em que eu trabalhava, minha referência eram os cartões, né? Que eu pegava Isso. também na rua, que ia fazendo, construindo essas paisagens urbanas. Eu tenho 3, assim, legal. faz um conjunto. Um tríptico. Eu me lembro desse tríptico, trabalho, isso. Muito Foi legal. em seguida, acho que dos primeiros trabalhos que eu fiz quando vim para o meu ateliê aqui, porque eu morava Foi mais aqui, em Madrid. eu me lembro que foi isso então aqui em Pelotas. isso mesmo, foi aqui no ateliê e Daqui. foi dos primeiros trabalhos que eu fiz. Estando aqui, né, em Pelotas. É isso, a gente não cansa, assim, sabe? Ai, coisa boa, né? Tão bom, né? Porque a importância do trabalho é essa, né? Que gera essa conexão, né? E que a gente sempre busque essas influências, principalmente nos livros, porque o trabalho está sempre, né, em constante. Tem alguns artistas também que às vezes vêm conversando comigo e dizem assim, ai, Rami, eu estou produzindo tal coisa há tanto tempo, tu que faz aquarela, tu não pensa que um momento vai esgotar? Eu digo, esgotar o quê? Só se eu me esgotar, né? Porque nós somos uma fonte de inspiração, só que a inspiração precisa ser alimentada. E a disciplina também, né? A disciplina porque eu acho que de às vezes as pessoas produção. acham, né, que artista não pinta, Gente, não trabalha, não tem horário, né? Se a gente não se impõe, às vezes né, a gente não consegue nem tomar um café, né? Graças a gente quer. E diz, eu tô cheia de trabalho, não tem como. Não tem como. Não, viver de arte precisa se dedicar. É a arte, é o marketing, é a venda, é o tudo, né? Quem não tem... Tem que ir tudo junto, né? Você tem que ir fazendo, né? Faz tudo Isso eu tenho ambas, vocês fazem tudo sozinho, todo esse... Eu sim. Sim, sim e não, né? Porque no momento assim que tu tens também uma galeria, né? Ah, te sim, ajuda. a gente tem galerias que tu, ajudam. né? Tu delegas esta coisa da venda, mas é isso claro aí. que sim. Sim, Pensa a em gente tudo. e cada vez mais. A gente É porque o Instagram ajuda curador muito e nisso. tudo, né? As redes sociais ajudaram Muito, pra isso. muito. Porque antes eu Abriram vejo assim... um leque, um né, leque. novo, né? Eu mesmo Aproximou. trabalhei 6 anos... Foi 5 anos, porque 2 foram de estágio, numa galeria de arte na Itália, e eu era curadora. Então, eu via o quanto a agonia dos artistas que ficavam
né, à mercê ali do galerista, porque era um período que, quando tu não tinha essa internet, tu fazia tuas obras, de repente tu te juntava com alguns amigos e fazia uma mostra, que às vezes era difícil legitimar aquilo como obra de arte, porque não estava na galeria X ou Y, ou porque não estava no museu. Hoje em dia tu vê os artistas com autonomia da sua obra, porque eu mesmo vendo tudo sozinha no Instagram, eu mostro a minha obra, eu mostro eu produzindo, eu falo da minha obra, né? Eu tenho obras em São Paulo, né, com uma galeria, e quando eu faço exposição eu deixo com as pessoas e digo, tá, né, contigo, faz tu, fala tu, mas eu vejo que até hoje eu tenho dificuldade em vender nos outros lugares, as pessoas vêm e compram se comigo, conectam porque querem conversar com o artista, querem... Claro. E o Instagram liga as pessoas, né? Porque chegam para mim, as redes sociais chegam para mim e falam, Rami, eu queria conhecer teu trabalho melhor, me fala dessa obra. Eu falo, mando foto, me dá teu WhatsApp, já converso. Às vezes eu nem conheço, a maior parte dos meus clientes eu não conheço pessoalmente. Né? Acabo conhecendo, nas mostras eles vão e me conhecem. Mas isso deve ser também muito pela identidade que tu tem de falar da tua obra, né? Porque tu fez, não é que nem a Laerto vai falar da obra da Rami. Mas às vezes um bom curador ele consegue falar com paixão. Eu digo, às vezes, eu trabalhei muito tempo na curadoria e eu fazia curadoria de trabalhos que eu gostava. Eu tenho muita dificuldade. Eu tive uma artista, posso até falar o nome aqui, Aradines, que é uma italiana, que a mulher era uma coisa, ela tratava mal todo mundo. Era um horror, o assistente dela ela gritava com ele, Giacomo, era um horror, e eu gostava dela até conhecê-la. E aí, na galeria, eu tinha que escrever um texto sobre ela, não saiu. Quem escreveu foi o galerista. Não consegui, olhava, porque ela falava de leveza, de luz, e eu dizia, mas ela não passava isso. Essa mulher é um demônio. Sabe? Então, eu acho que quando tu fala do teu trabalho, tu consegue ter o público... O que eu falo da venda é porque é importante para o artista, tanto para ele viver de arte, quanto ter pessoas que se identifiquem com a tua obra. Porque quando alguém se identifica com a tua obra, quer dizer que fecha atinge o objetivo, né? Então, poxa, tu tá com um outro olhar sobre a tua obra, né? Então, só que quando um curador ele gosta do teu trabalho, ele consegue vender o teu trabalho, é porque realmente ele teve paixão em indicar, ele viu um amigo ou um cliente, disse, olha, isso aqui é a tua cara, porque ele se ligou no conceito da tua obra e ele conhece o cliente dele. Né? Então, ele conecta pessoas. Não, e a importância, né, de estar na galeria é correta, né? Também. Certo, também. Né? Esse circuito, né, onde o público, né, que eles atingem vai estar conectado com o que tu faz. É muito importante. E para ti, Graça, foi tranquila essa questão de internet? Pouco a pouco eu fui me familiarizando, né? Porque, ela já claro, a gente não... do Reels agora, tô assim, né? Adorei. Tenho uma... Ai, desculpa. Eu tenho uma ficou com boa... Um som aí no fio. Pode puxar o fio, acho que ficou um som por aí. Aí. Os microfones. Mas realmente foi uma mudança muito grande, porque até tu vê que no início eu não absolutamente, né, a gente tinha toda essa coisa que era toda a informação, inclusive passava por livro, né, e depois quando começa, né, todas essas redes sociais, é uma coisa assim de exposição que ia muito contra assim a tudo que eu queria. Eu gostava de trabalhar no meu anonimato e isso é uma mudança tremenda. Então exige um esforço, né? Até a exposição, né? Claro, é o falar sobre o trabalho, porque uma coisa assim, ó, eu sempre, como eu comentei, né, eu gostava muito de escrever. Aliás, de ler, mas o escrever era uma coisa que também para mim já foi uma quebra de barreira, né? Falar sobre o processo de trabalho, e isso é uma coisa que eu hoje curto muito, gosto e acho interessante, porque até para a gente também conhecer e saber, né, sobre o trabalho. E o falar hoje, né? Que hoje as redes te pedem isso, que tu apareças e que tu faças e que tu fales sobre o trabalho, né? Mas é uma ferramenta maravilhosa, né? Nossa. E a gente se aproxima. Né? Claro, tem uma aproximação. Quando a gente encontra a pessoa, né? Claro. A Rami, a gente segue, e tu diz... Já está íntima da pessoa. Acho que é bacana essa aproximação, assim, a capacidade que hoje tem. Ainda mais valorizando as mesmas coisas, né? Porque eu acho que a questão do artista, a gente tem alguma coisa aí que vai chamar atenção, né? Quando a gente conecta com aquela obra...
Então, tem algum ponto que vai te tocar de alguma outra maneira que tu possa se aprofundar e querer seguir, né? E acompanhar e celebrar, assim, quando a gente vê, tá com outra exposição, tá com outra série. Claro que e a gente vai comemorando junto, né? Parece que a gente vai crescendo e vai tendo esse acompanhamento, assim, e esse retorno também, eu digo assim, às vezes parece, né, aquela droga diária, que eu digo assim, o retorno das pessoas que te seguem, o feedback, e é muito legal, assim, eu digo as minhas senhorinhas no Instagram que me dão bom dia todo dia, e olham as coisas e dizem, Rami, o que tu tá pintando agora? E aí eu mando, às vezes eu nem posso mostrar, mas eu mando, mas é por direct, né? Então eu tenho essa resposta diária, isso é muito bom. Tu tem um feedback, te alimenta, te inspira. Às vezes tu faz uma coisa e diz assim, será que isso aqui tá ficando legal? Eu vou lá e posto no Instagram, daqui a pouco em 50 pessoas dizendo que legal, que lindo. Porque é imediato, né? E é uma coisa que para mim, por exemplo, isso é muito novo. E aí tu tá sozinha, mas tu tá totalmente acompanhada. Porque tu passa de ser, né, uma atividade extremamente solitária, que era a pintura, né, como sempre foi, quer dizer, no ateliê, para essa exposição para o mundo, né? Então é uma mudança muito grande, assim. A Rami também está escrevendo? Não, eu trouxe um livro aqui para mostrar. não estou escrevendo, mas eu ilustrei, né? Eu li. E uma outra coisa é do Alexander Guerra, o Alê. E esse livro ele escreveu e ele sonhou um dia de noite, assim, que precisava ser aquarela. E é uma história muito bonita porque no início da pandemia a mulher dele perdeu a avó e aí tinham todos os pincéis e as aquarelas da avó, eles não sabiam o que fazer com os pincéis de aquarela. E ela me achou no Instagram e falou, nossa, essa menina pinta, por que a gente não dá pra ela? E me deu os pincéis da Toja. Eles moram em São Paulo, né? Nisso começou a seguir, a gente começou a conversar, eu dei uma aquarela de presente para agradecer. E aí ele sonhou que precisava ser aquarela, a Jane disse, eu conheço uma aquarelista, ela é de Pelotas. Olha como uma coisa. E eu pintei essas aquarelas com os pincéis da avó dela, que né? legal. Que são as aquarelas do Rio. Então ele fala da Forteza, que é um lugar utópico. E aí eu fui lendo o livro e fui desenhando os lugares. Então tem a Festa das Fitas, tem a igrejinha, fui imaginando. Aqui eu me inspirei em Paraty para desenhar as casinhas, porque eu peguei o livro antes de ser impresso, né? Aqui no meio, antes de ser feito, e eu não tinha imagem alguma. Então foi uma questão de ler e ilustrar. Eu nunca tinha ilustrado um livro. Eu falei para ele, eu nunca ilustrei um livro. Ele, não, eu só quero que tu transmita, da literatura tu passe para uma coisa visual, para arte. E foi uma experiência maravilhosa. Beleza. Que lindo, né? Eu trouxe para mostrar, porque eu as pensei, múltiplas né? facetas. E tem mais algum desses que tu gostaria de mostrar? De citar, porque a gente em seguidinha já está encerrando aqui. Esse daqui, do Pablo Neruda, que foi um dos primeiros que eu comprei na Vanguarda, bem antiga. O Pablo Neruda. Do Coração Amarelo, porque o Pablo Neruda me inspira muito. Eu escrevo, quem compra as aquarelas recebe muitas poesias, poemas do Pablo Neruda. Então, é uma das minhas grandes inspirações. E eu trouxe o outro. Graça, a gente vai te pedir para te aproximar um pouquinho mais só do microfone. O outro que eu trouxe foi do Manet no Brasil, de Antônio Bento. Então é a vinda de Manet ao Brasil e desse encantamento dele com a luz, e que dizem que isso mudou a cara da pintura europeia. Porque é quando ele começa e leva essa impressão maravilhosa, né, dessa luminosidade que ele vai encontrando no Brasil e na Bahia. E essa luz é que influi, né, no impressionismo. Que lindo. A Graça, ela... Que olhar sensacional, assim, muito bom. Muito bom. Achei que tu ia falar, Léo. Não, eu tenho uma pergunta para as meninas da questão assim, de livros que vocês leem fora profissional, assim, poderia dizer. Tipo, tem uma leitura, tem um autor, tem alguma coisa. Tipo, o que vocês estão lendo agora fora profissionalmente? O último que eu li foi dos 20 minutinhos da Paula Blas, que eu peguei e comprei da Vanguarda, era a Compra Cega, que era É Assim Que Acaba, né? Eu li, devorei, cheguei em casa. Mas foi o último, assim que acaba. Então eu devorei em 2, 3 noites, acho que foi, porque foi até, eu tinha que dormir, eram 3 da manhã, dizendo, não, agora vamos ver o que tá acontecendo. Ai, que bárbara. Então eu gostei, porque quando eu peguei a capa não me atraiu
surpreendeu muito, sinceramente, assim, visualmente, eu olhei, não era um livro que me chamaria tanta atenção. Mas, assim, me chamou e eu li, assim... ele chega num período que depois tu não para mais, né? Tu não para. Então, esse foi o último, assim. Um romance, legal. Um romance. Pois eu estou agora lendo o do Jordan Peterson, 12 regras para... 12 regras. Então, eu já tinha começado há um tempo, agora estou lendo. E também outro livro que ultimamente eu li, que me encantou, foi o Lebre com Olhos de Âmbar. Maravilhoso. Maravilhoso. Tu falando, então, graças, Jorge. Lebre com eu preciso desse livro. É lindo, lindo. Um colecionador também de arte. É uma época, assim, muito interessante, assim, né? Mas o livro vale a pena, vale a pena. Nossa, que ótima dica. A gente já fica com vontade de ler todos. Né? É verdade. Mas esse 12 regras é uma referência. Uma referência. Eu acho que é mais ou menos que uma... Da mesma linha. Da mesma linha. Isso aí. Da mesma linha do Dale Carnegie. Não, ele é muito conceituado. E se tiver um tempinho, tem tempinho? Pode falar, pode falar. A Dani Brode, que é uma arquiteta, me chamou para fazer um projeto de reestruturação do Hospital Escola como artista, né? E então a gente foi fazer um projeto. Ela disse, Rami, a inspiração é Alice no País das Maravilhas. E me mandou alguns PDFs. Eu disse, juro, né? Fui na Vanguarda comprar aquele livro pequeno. Aí a Vanguarda tem o Túlio, né? Que começa a mostrar pra gente. E aí, Túlio, olha isso, olha essas ilustrações, olha que livro lindo. E eu comecei a olhar esse livro e ele é todo ilustrado. E ele é, né? A Dark Side é maravilhosa, né? Eu saí de lá com esse aqui, com outro, apaixonada. E aí, a partir até dessas ilustrações que ele tem, porque eu tava meio assim, eu reli, né, essa coisa de reler, porque esse foi um livro que eu li na adolescência. Alice, eu acho que depois que eu fiz o trabalho das artes para reestruturação, eu dei para minha irmã ler para os guris, para os meus sobrinhos, eles amaram. E é um livro que eu acho que, se tu voltar em qualquer idade, ele é muito atual, porque ele diz coisas maravilhosas. Ele é assim, até separei uma partezinha. Não, só essa partezinha posso ler? Pode, claro. Que a lagarta pergunta quem ela é, né, para Alice, como ela vai aumentando e diminuindo. Ela diz assim, no momento eu não sei muito bem, senhor. Até sabia quem eu era quando acordei hoje cedo, mas acho que eu mudei várias vezes de lá pra cá. E quem nunca? E quem não? E quem não? Eu li movimento, né? A vida. Não lembro dessa parte. Fantástico. E lindo, né? É lindo. Essa edição é maravilhosa. Nossa, apaixonante. E tem tudo a ver com os nossos dias. Nossa, uma construção. Legal, verdade. Gente, estamos encerrando, então. Eu gostaria de agradecer ao Parque Una, que é o nosso patrocinador, que está conosco, Idealiza Cidades. Agradecer as nossas convidadas, assim, a gente teria muita coisa ainda, né? Da vontade de seguir, de ler. E impressionante o quanto a literatura tem uma influência forte na vida de vocês, né? E olhares totalmente... Tremendo, A gente está gostando de trazer mais convidados justamente para a gente poder fazer essa troca em conjunto, né? De algumas semelhanças e outras tantas que somam, assim. Então, a gente gostaria muito de agradecer, né, Laerto? Bastante. Agradecer vocês. E uma outra coisa que a gente estava conversando, que é a questão do livro, que ele tem o poder de estar em todas as fases da vida, né? Então, tipo, toda fase da tua vida, tu vai ter um livro, tu vai ter aquilo ali. Nessa fase eu li esse livro, nessa outra fase eu li. Então, quero agradecer a Graça. Acho que engrandece ainda mais ainda os podcasts da Vanguarda para contar as histórias que a gente tem para contar, para incentivar as pessoas a lerem, tipo, que eu acho que o intuito da Vanguarda, do podcast da Vanguarda é isso, é despertar a leitura nas pessoas. Então, agradecer a Rami também por ter aceito esse propósito da Vanguarda. Então, acho que só tem somado com nós. Tá ótimo, então, o livro da Graça tá aqui. Vou fazer mais uma propaganda, Graça. Maravilhoso. O livro é uma obra de arte. A Ponte Seus Desdobramentos é uma obra de arte, com certeza. Então, muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Agradecidíssima também pelo convite, por essa oportunidade de estar com vocês. Obrigado. Tá joia. E também eu queria falar dos 365 dias, faça da leitura um hábito.
Rami já gravou, inclusive lá em Florença, né? A tua dica de livro. Sim. A Graça está convidada para gravar. Obrigada. Então, Obrigada. 1 minutinho. A gente está pedindo que as pessoas façam uma indicação de um livro, assim, de 1 minuto durante os 365 dias desse ano. A gente vai estar postando uma dica de algum cliente e para que a gente possa juntos somar e fazer realmente que a leitura seja um hábito. Ok? Muito obrigada. Obrigada. Tchau.